Oi, gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreve, tá? Já deixa o like agora no início do vídeo pra não esquecer. E também ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando também que tem a playlist completa de todos os vídeos aqui pra você maratonar se perdeu algum. E é isso, gente, bora então pro vídeo de hoje. Maurizio Gucci nasceu no dia 26 de setembro de 1948 em Florença, na Itália. Ele era filho de Rodolfo Gucci e Sandra Ravel e foi um empresário italiano e ex-diretor da marca tão famosa Gucci. No dia 27 de março de 1995, o Giuseppe Onorato, que era um dos funcionários do edifício que ficava localizado na Via Palestro, que ficava em Milão, na Itália, ele estava iniciando ali o seu dia, os seus afazeres, já que ele era um dos funcionários ali do edifício, e quando ele estava abrindo já a porta do prédio, os portões do prédio, do edifício, quem chega é o Maurizio Gucci, e assim que ele está subindo as escadas, o Maurício, indo em direção ao seu escritório, que ficava localizado nesse edifício, de repente um homem entra e enche ele de tiros. O principal dos tiros foi na têmpora dele, em seguida o Maurício ele caiu das escadas do prédio, ele acabou por falecer. E esse foi o fim de uma era para os Gucci, o início de um caso de assassinato que chocou a Itália nos anos 90. O assassinato de Maurizio Gucci selou o fim de uma era de glamour, traições e brigas entre a família Gucci. Todos os outros membros que haviam ajudado a construir uma das maiores marcas do mundo da moda já estavam mortos. O Maurizio era o último comandante do Império Gucci antes das empresas terem sido vendidas, elas foram vendidas em 1993. E dessa forma a família quebrou o mandamento fundamental do fundador da marca, que era o Gucci, de deixar que a empresa não fosse comandada por parentes. As investigações do assassinato do Maurizio duraram 2 anos, até que a polícia italiana descobriu quem tinha sido a mandante do crime, que tinha sido Patrícia Reggiani, a ex-esposa do Maurício. Mas eu vou contar tudo pra vocês agora. Os Gucci vieram da região de Florença, na Itália, e isso tudo se iniciou no século XIX, quando os pais de Guccio, que foi o fundador da marca, eles lutavam contra a falência do negócio de chapéus de palha da família, o negócio que eles tinham na época. E o Guccio, ele abandonou a miséria na qual se encontravam e ele foi para Londres. Lá ele trabalhou em um hotel chamado Hotel Savoy. E reza muito a lenda que foi naquele local que a semente da Gucci foi plantada, vamos dizer assim. O Guccio, ele via as malas dos hóspedes e ficava impressionado com a qualidade delas, com a qualidade dos produtos, especialmente os que eram feitos de couro, já que ele havia já tido um contato com esse material com couro em sua juventude na Florença. Quando o Guccio retornou a Florença, que ele estava em Londres, ele se apaixonou por uma moça chamada Aida Calvelli. Ela deu à luz a 3 garotos que seriam o futuro da Gucci. O nome deles eram Aldo, Vasco e Rodolfo. Eles também tiveram uma filha, quem deram o nome de Grimalda, mas os direitos da Gucci foram negados a ela pelo fato dela ser mulher. E nesse contexto, então, o Gucci ele começou a ter um contato mais profundo com o couro, e foi um material que dominou boa parte dos produtos da Gucci. E depois da Primeira Guerra Mundial, o Gucci ele trabalhou na Franzi, que era uma empresa de artefatos de couro. Então foi lá que ele aprendeu diversas técnicas de secagem e manejo do couro. E com tanto talento, ele chegou a ser promovido na empresa, mas ele queria muito mais que isso. E depois do Gucci acumular tanto conhecimento, sobre artigos de luxo, sobre o material couro, ele fundou a própria empresa, a própria companhia, a Valigeria Gucci, nos anos 1920, e a ideia dele era atrair os mesmos tipos de clientes que o Hotel Savoy. Gente de bom gosto, gente com boa renda, que, por exemplo, não pensariam 2 vezes em pagar valores altos, valores exorbitantes, pelos produtos que ele tinha a oferecer. Mas assim, um diferencial que o Gucci tinha é que atrás da loja da Gucci ele tinha uma oficina repleta de artesãos. Então, quando, por exemplo, um produto dele dava defeito, ele não precisava mandar para outra pessoa, para um local mais longe, os próprios artesãos contratados por ele, que já ficavam ali atrás da loja, podiam já consertar ali mesmo na hora. Então, isso fez um diferencial, Então, isso tornou um diferencial para ele. E foi assim, com algumas técnicas diferentes, com algumas coisas diferentes, que a Gucci foi sendo reconhecida, Foi crescendo aí o seu conhecimento perante as pessoas.
E a virada no negócio dos Gucci aconteceu quando o Gucci ele passou a produzir artigos originais para a loja dele, porque até naquele momento ele importava e revendia as peças, e por isso, né, que tinha que ter aquela oficina. Então, quando ele começou a estimular os artesãos a criarem bolsas de couro, pastas de camurça, Gucci estava, de certa forma, replicando o que ele havia visto no Hotel Savoy, né? Ele estava criando, então, a sua própria marca, estava sendo mais original. E durante os anos 1920, a família começou a adquirir as primeiras lojas em lugares célebres da Itália. E assim, gente, aos poucos que os filhos do Gucci iam crescendo, era normal que eles já fossem entrando no negócio da família, só que assim, o Gucci, né, a família Gucci, ela tinha uma percepção muito diferente de outras famílias ricas. Então, por exemplo, quando os filhos entravam, o Gucci não deu já cargos altos, né? Ah, por exemplo, um diretor de uma empresa, não, eles começaram de baixo, né? Porque ele queria que eles batalhassem, que eles se esforçassem para merecer cargos maiores, cargos mais altos. Ele realmente queria demonstrar para os seus filhos o valor que o dinheiro tinha, né? Dos 3 filhos, quem mais se destacou, né, do Aldo, do Vasco e do Rodolfo, era o Aldo. Quando ele começou a trabalhar ali na loja da família, já era evidente o charme ali que ele tinha com as moças, com as mulheres. E ele também tinha uma lábia muito boa, né, a famosa lábia de vendedor. Já o Rodolfo Gucci, ele foi pro lado oposto, ele preferiu o teatro à atuação. Ele não tinha o mesmo tato do Aldo para atender os clientes no balcão, e um dia o Gucci mandou o Rodolfo entregar uma encomenda, né, da loja em Roma, e o cliente que recebia a encomenda era o diretor de cinema, o Mário Camerini, e a partir dali então começou a carreira de Maurizio D'Ancora, que foi o nome artístico, né, que o Rodolfo escolheu para sua área de atuação. A família, principalmente o Gucci, ele foi contra, mas o Rodolfo construiu uma carreira bem importante como ator. Em 1948 nasceu Maurizio, o filho do Rodolfo, que o Rodolfo quis dar o mesmo nome, né, que seu nome artístico. E uma curiosidade também é que o Rodolfo tinha a ideia megalomaníaca de fazer um filme, o que ele inclusive conseguiu, contando a história da família para o seu filho, para o Maurício. A mãe de Maurizio, que era Alessandra Weinhausen, ela morreu muito cedo, e o Rodolfo foi juntando material para registrar a história da sua família e da esposa também para o filho. Assim, quem assumiu de fato o controle dos negócios foram o Aldo e o Vasco, e desde cedo os filhos do Aldo eles trabalharam nas lojas Gucci, principalmente o Paolo, com quem a família teria os maiores conflitos em torno do nome Gucci, e nos anos 1950 e 1960 a Gucci viveu então seu apogeu. Um exemplo disso é a famosa bolsa de bambu. Ela tinha sido feita de forma artesanal pela marca, que se tornou um item de luxo. Ela era feita à mão e o bambu dobrado no fogo era feito por artesãos. Toda mulher na época queria aquela bolsa. Estrelas de cinema também usavam a marca. Um dos casos mais famosos é a da Grace Kelly, para quem o Rodolfo criou junto com um artista chamado Vittorio Acorneiro Mecharp. Ela foi criada em 1966. E a criação desse presente para Grace Kelly, né, uma criação de um presente personalizado, fez com que a Gucci começasse a investir em seda. Porém, quando chegou aos anos 1970, a marca Gucci já estava bem desgastada. O Aldo, ele havia criado as primeiras lojas fora da Itália, então a Gucci ela passou a aumentar o seu hall de produtos, e essa se provou na época uma jogada bem equivocada, já que facilitou a falsificação dos produtos Gucci. E de acordo com Lilian Patti, que era um colunista de moda, a Gucci virou sinônimo de algo cafona. Produtos de free shop, vamos dizer assim, que os turistas traziam de lembrancinha para parentes. Era necessário revitalizar a marca e trazer o glamour dela de volta. Então foi aí que começou as brigas entre o Maurício, o Paolo e o Aldo. Em 1983, com a morte do Rodolfo, né, com a morte do pai do Maurício, então tudo piorou para Gucci. O Maurício, que até aquele momento não participava dos negócios da família, ele herdou 50% das ações da empresa, então isso foi motivo de muita revolta para o Aldo, para os seus filhos, uma vez que eles brigavam pela Gucci, né, que eles se esforçavam ali pela Gucci, não tinham a metade como o Maurício, e a luta pelos 50% das ações foi muito noticiada na imprensa, uma vez que o Maurício foi acusado de falsificar a assinatura do pai para ficar com esses 50%, com esses 50% das ações, mas ele foi absolvido das acusações, mas até hoje não se sabe se foi realmente verdade ou não. Mas não só isso, pois outras coisas ainda piores aguardavam a Gucci: a traição do Paolo e a prisão do Aldo, seu pai. Depois de herdar as ações, o Maurício ele queria revitalizar a Gucci, mas para isso ele precisava muito tirar o Aldo da presidência, então ele atacou em duas frentes, de duas formas. Ele primeiro se aliou ao Paolo. O Paolo já tinha umas diferenças ali com o pai, com a família, e o Paolo só tinha 3% das ações, né?
Então, em uma reunião, Maurício, ele anunciou que ele tinha o controle total da empresa e o Aldo não teria maioria em nenhuma decisão. E depois foi a vez da prisão do Aldo. O Aldo, ele amava os Estados Unidos e ele tinha várias casas por lá, mas ele devia muitos impostos. Então, Maurício, ele se aproveitou disso e denunciou o tio à Receita Federal, que resultou na prisão dele. Então, assim terminava a era do Aldo, o homem que levou a Gucci a ter o peso da qual desfruta hoje em dia, e começava então a era Maurício, mais moderna, mas nem por isso menos turbulenta que a era anterior. Então, gente, sobre a Patrícia Maurício, ela já tinha entrado na vida dele, né? A história de amor dele já tinha começado antes do Maurício tomar o controle ali da Gucci. E antes mesmo da Patrícia conhecer o Maurício, ele já se sentia muito controlado pelo pai, pelo Rodolfo. E como a sua mãe tinha morrido muito cedo, né? Tinha morrido já, tinha falecido a Alessandra, o pai dele tinha se tornado um pai super protetor. Então, o Maurício já era um filho muito super protegido, né? E ele não queria mais ficar sob o controle do pai. E, de certa forma, indiretamente, a Patrícia ajudou o Maurício nisso. A Patrícia e o Maurício se conheceram em 1970 na festa de debutante de Vittorio Orlando. Ela aconteceu em um apartamento da família na Via dei Giardini, que era uma zona de ricos empresários de Milão. E apesar dele ser um rapaz cobiçado, Maurício era desajeitado. E naquela festa que mudaria para sempre os rumos da sua vida, ele foi conversar com ela. E naquela época a Patrícia lembrava muito a Elizabeth Taylor e era considerada uma jovem de tremenda beleza. A Patrícia, ela não tinha um sobrenome de berço como Maurício. Ela era filha de Silvana Barbieri, uma mulher que crescera ajudando em um restaurante. E o sobrenome Reggiani veio do seu pai, o Fernando Reggiani. Ela e o pai se davam muito bem e desde sempre ela fora um pouco questionadora e travessa. E de acordo com Sarah Gay Forden, a Patrícia nunca escondeu que queria se casar com um homem rico. E em Maurício ela viu essa grande oportunidade. No entanto, o casal teria que enfrentar a resistência do Rodolfo, então quando Maurício contou para o seu pai, contou para o Rodolfo que queria casar com a Patrícia, o pai dele não gostou, porque antes ainda, né, desse pedido, o pai dele já tinha investigado a moça, né, e já não tinha gostado do que tinha achado sobre ela, e nada tirava da cabeça dele que a Patrícia era uma interesseira, que só estava interessada ali no dinheiro, na fortuna da família Gucci. E assim, gente, o Maurício, ele foi bem firme no assunto casamento, então ele não abriu mão do casamento, ele não desistiu de se casar com a Patrícia, o que gerou um desentendimento bem grande com o pai dele, e o Rodolfo, inclusive, chegou a deserdar o Maurício. Então, como o Maurício, né, ele tinha sido deserdado, ele perdeu a sua casa, então ele passou a se abrigar com a família Reggiani, né, com a sua namorada e com os sogros, e ele começou a trabalhar arduamente, né, e aos poucos ele foi conquistando ali a confiança do Fernando Reggiani, né, que era o pai ali da Patrícia, e também o Fernando, gente, ele acabou por pausar ali o casamento deles, né, ali, porque eles queriam se casar, e ele não pausou por não gostar da relação dos dois, mas porque achava, né, considerava eles muito jovens para essa tomada de decisão tão importante. Porém, ele acabou convencido e deu a bênção para a união. Por outro lado, o Rodolfo, ele estava relutante. Ele até chegou a pedir ao cardeal de Milão, Giovanni Colombo, para impedir a cerimônia, mas tudo foi em vão. Os dois se casaram em 28 de outubro de 1972, sem que nenhum dos Gucci comparecesse à celebração. Quem acabou reconciliando o pai e o filho foi o Aldo. O Aldo já estava de olho em Maurício, surpreso pela insistência que ele teve em enfrentar o seu pai. E naquela época o Aldo procurava um sucessor nos seus negócios, alguém que pudesse trabalhar com ele em Nova York e expandir a marca Gucci. E Maurício, ele parecia o tipo ideal. Aldo então intercedeu a favor de Maurício, convencendo o irmão Rodolfo a se reconciliar com ele. Os dois já não se falavam há 2 anos. Quando Maurício voltou ali para o círculo da sua família, ele se sentiu no céu, porque o pai dele estava fazendo de tudo para tentar agradar ali o casal, presenteando eles com imóveis, por exemplo. E a Patrícia e o Maurício se mudaram para Nova York para que Maurício pudesse então ajudar o Aldo a expandir o Império Gucci nos Estados Unidos. Foi um tempo muito feliz para o casal, eles tiveram 2 filhas na época, a Alegre e a Alessandra, e a partir da metade dos anos 1980 o casal começou a enfrentar crises que resultariam na separação e no começo do planejamento de assassinato de Maurício por Patrícia. Quando Maurício conquistou a Gucci e assumiu o poder, ele mudou. Antes, ele se aconselhava com a Patrícia e levava em consideração tudo que ela tinha a dizer, mas depois que o Dominique de Soil, que era o advogado que ajudou a reerguer a Gucci nos anos 1980, surgiu, a Patrícia foi então deixada de lado. A Patrícia começou a criticar todas as atitudes do Maurício, o fato que o foi cansando cada vez mais.
e ela até chegava a dizer que se não servissem um champanhe para ele primeiro nos eventos, significava que não o respeitavam. Em 1985, de acordo com o diário dela, foi o ano definitivo da separação deles. Antes, eles até tentavam manter as aparências pelas filhas, mas no Natal de 1985 a coisa toda desandou. A Patrícia ficou furiosa por ter sido desprezada pelo marido em uma data tão importante para ela. E a partir daí, cada um tomou um rumo, cada um foi para um lado. Maurício brigava pela guarda das filhas, afirmando que a mãe fazia a cabeça delas contra ele. E ele também passou a proibir que a Patrícia frequentasse as propriedades da família. Logo depois que Maurício foi embora da casa, Patrícia conheceu uma das figuras chaves do assassinato do último dos Gucci, a vidente Pina Auriemma. Desde sempre, a Patrícia tinha interesse pelo sobrenatural. Inclusive, tem uma lenda, de que o Maurício teria chamado uma pessoa para desfazer as energias ruins que a Patrícia havia colocado em uma das suas propriedades. E Pina foi a família da Patrícia durante aquela época difícil. A própria Patrícia contou que pensou em suicídio e, graças a Pina, ela não cometeu. E Pina foi a pessoa que intermediaria o contato entre os assassinos do Maurício e a própria Patrícia. As insatisfações da Patrícia foram somando-se ao longo dos anos, mas ficaram insuportáveis em 1990, quando o ex-marido começou a namorar a Paola French, e naquela época o Maurício já havia vendido sua parte ao grupo Investcorp, ou seja, ele não comandava mais a Gucci. Então era um tempo novo para o Maurício, um tempo de mudanças, ele já se sentia outra pessoa, uma pessoa livre, para fazer o que quiser da vida sem ter que se preocupar em comandar uma grande empresa, que já era muito conhecida. Inclusive, ele chegou a comprar um novo apartamento para morar com a nova namorada, com a Paola e com o filho dela. E ele também planejava trazer as filhas dele para que morassem todos juntos. E nessa mesma época, a Patrícia descobriu um tumor no cérebro do tamanho de uma bola de bilhar e ela achou que nesse momento tão delicado, Maurício iria ficar do lado dela. Mas após a sua cirurgia, ela não teve nenhuma visita, só um buquê de flores que ele enviou. E isso despertou profundamente a ira dela. Algum tempo depois, ela mandou uma gravação bastante desaforada para ele, dizendo: Maurício, eu não vou lhe dar um minuto de paz, não invente desculpas dizendo que eles não deixaram você me visitar. Minhas queridinhas correram o risco de perder a mãe e minha mãe correu o risco de perder a única filha. Você esperava, você tentou me aniquilar, mas não pôde. Agora eu vi a cara da morte. Você passeia de Ferrari que comprou secretamente porque queria aparentar que não tinha dinheiro, enquanto aqui em casa os sofás brancos estão beges. O assoalho tem um rombo, os carpetes precisam ser trocados e as paredes precisam de restauração. Mas não há dinheiro, Maurício, o inferno para você ainda vai chegar. Além dessa gravação, a Patrícia já dava indícios de que pensava em se vingar do Maurício. No aniversário de Alessandra, da sua filha, ela teria perguntado ao seu advogado, Cosmo Auleta, o que aconteceria se ela resolvesse dar uma lição em Maurício. E depois de voltar mais uma vez a esse assunto, o advogado decidiu parar de representar a Patrícia e ele colocou o advogado de Maurício e Silvana Regiane a par dos comentários feitos pela Patrícia. Quando Maurício foi assassinado, foi um choque para todo mundo. Inicialmente pensaram que tinha a ver com a máfia ou com negócios secretos que o Maurício tinha, então ninguém compareceu ao velório dele por medo. E, inclusive, no dia também fotografaram a Patrícia vestida toda de preto com um véu, cobrindo seu rosto, que deu a ela o apelido de Viúva Negra, que foi criado pela imprensa. De acordo com o documentário Fashion Victim Last of Goods, Patrícia deu a seguinte declaração à imprensa sobre a morte do ex-marido. Algumas pessoas morrem na cama, algumas pessoas morrem na rua, mas outras têm o privilégio de serem assassinadas. Era, no mínimo, uma declaração bem inusitada, se a gente parar para pensar que ele ainda era o pai das suas filhas. E a verdade é que depois disso as investigações seguiram seu curso, mas sem nenhum resultado. A polícia da Itália investigou os negócios de Maurício dentro e fora da Itália e não encontrou nada que pudesse relacionar ao assassinato dele. Porém, foi feita uma denúncia anônima, Gabriele Carpanese ligou para a polícia de forma anônima querendo contar o que sabia sobre a morte de Maurício. O Gabriele era amigo de Ivano Savioni, que contou a ele sobre o plano para assassinar o último herdeiro da Gucci. O assassinato de Maurício tinha sido encomendado por Patrícia, mas quem fez a intermediação entre os matadores e Regiane foi Pina Auriemma, a amiga dela. Lembra que eu comentei para vocês lá no início? A polícia italiana estava bastante intrigada, pois o crime não parecia coisa de matador profissional, o que de fato não era. Os assassinos do Maurício eram homens envolvidos em crimes menores. A Patrícia pagou 60 milhões de liras para matar o Maurício. Benedetto, que era o mecânico que atirou em Maurício, chegou a construir um silenciador caseiro usando feltro. Tudo foi muito simples, mas tudo muito bem executado.
Depois que Gabriele contou o que sabia, a polícia tinha que arrumar um jeito de fazer com que os cúmplices confessassem o crime. Então, para isso, eles envolveram um investigador da polícia que se disfarçou como Carlos, um negociante de drogas. O Carlos ele tinha um plano para fazer com que a Patrícia pagasse mais aos criminosos. Eles se ressentiam do fato de que a senhora estava vivendo na antiga casa do Maurício com todo o luxo possível, enquanto eles haviam recebido tão pouco pelo assassinato, então ela tinha que pagar mais. A polícia então conseguiu pegar os cúmplices pelo telefone, grampeando conversas entre a Pina e os outros envolvidos, mas a Patrícia foi a mais difícil. Eles tiveram que esperar mais tempo para prender todos, pois não conseguiam nenhuma declaração comprometedora da Patrícia, até que certo dia a polícia conseguiu. Então, na madrugada do dia 31 de janeiro de 1997, eles bateram na casa da Corso Venezia, onde Maurício morou com a Paola nos últimos dias da vida dele e que foi confiscada pela Patrícia logo que ele faleceu. E a história dessa prisão, gente, ela é digna de uma novela, porque quando a Patrícia abriu a porta para a polícia, ela disse, entre aspas, "Vocês vieram por causa do meu marido, não é?" Alguns consideram essa declaração como se ela já soubesse que tudo havia acabado, mas não foi só isso. Antes dela ser levada pela polícia, ela vestiu seu casaco de pele, algumas joias e pegou uma bolsa Gucci. O investigador Nini conta que naquele momento qualquer piedade que ele pudesse ter dela morreu, e quando chegou à delegacia, a Patrícia teve que entregar as roupas e joias à sua mãe, mas nada importava, ela já tinha feito uma saída triunfal, como se não devesse a ninguém. E quando a Patrícia foi julgada, ela tentou de tudo. Ela tentou dizer que estava fora de si, que tinha sido chantageada pelos assassinos, mas a corte não aceitou, não acreditou, até porque todas as provas levaram, ao contrário disso, ao contrário disso. Uma das principais provas que foram usadas contra ela no tribunal era o seu diário. A entrada do dia da morte de Maurício continha apenas a palavra paraíso escrita em grego. Outra entrada dizia: nenhum crime não pode ser comprado. Em 1998, ela foi condenada a 29 anos de prisão. A Patrícia alegaria que tumor no cérebro havia afetado sua personalidade. Em 2000, a pena foi diminuída para 26 anos. Ela chegou inclusive a tentar suicídio na prisão, tentando se estrangular com um lençol. Em 2016, a Patrícia conseguiu a condicional por bom comportamento. A vida da família Gucci teve a sua história contada no filme Casa Gucci, que foi produzido pelo diretor Ridley Scott, que foi estreado no dia 25 de novembro nos cinemas, baseado na história do assassinato do Maurício, O filme é protagonizado por Lady Gaga, que vive a Patrícia Reggiani, e Adam Driver, que interpreta o Maurício Gucci, e o elenco ainda traz mais nomes, como Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado dessa história, querendo ou não, uma história fascinante, espero muito que tenham gostado da história do vídeo de hoje. Vou ficar muito feliz de me contarem, deixarem aqui nos comentários o que acharam, dessa história de hoje, o que o ser humano é capaz de fazer por um dinheiro, por uma fortuna, é realmente bem frio e calculista que as pessoas podem fazer por isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like, me ajuda demais. Então, se você não deixou no início do vídeo, deixa agora. Ativem os sininhos também para não perder nenhum vídeo, lembrando que tem vídeo toda terça-feira aqui no canal, tá? E é isso, gente, espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar o meu Instagram aqui, tá? Que por lá vocês sempre podem me acompanhar também por lá. E até o próximo vídeo.